Sou pai Fábio de Oxum, né, sacerdote do Centro de Umbanda Caboclo Taperoá. Ah, eu falo 29 anos porque eu conto com o tempo da minha entrada na Umbanda. Né? Desde que a minha entrada na Umbanda, eu já fui ciente que eu tinha um cargo deixado de herança, que foi da minha avó, minha mãe materna, e que eu precisava cuidar disso. Né? Eu vim de uma igreja protestante, né, que me conhece, a minha história sabe, eu já contei isso em alguns vídeos para algumas pessoas. Eu cresci na igreja batista, né, de criancinha até os meus 16 anos. Cantava na frente, dirigia louvor, cantava em outras igrejas, fazia backs para alguns artistas. E aí a minha saída da igreja se deu por conta de eu fui fazer alguns backs e a igreja não concordava na época. E aí o pastor terminou me afastando, né, da equipe de louvor e eu terminei que realmente saindo da igreja conhecendo a Umbanda através de uma amiga, fazia cursinho pré-vestibular. Né? Só que eu não ia para essa Umbanda porque eu queria conhecer a Umbanda, eu ia para comer. Taurino, né? A fome e a barriga bem primeiro. Então eu ia para essas sessões, mas para mim aquilo ali, né? Uma parte era demônio, porque é o que eu cresci, o que eu aprendi lá dentro, né? Que toda manifestação espiritual que não vinha, né, de uma ordem bíblica era diabo, era demônio, e eu precisava, né, por crescer naquele âmbito, acreditar naquilo como se fosse uma verdade absoluta. Né? Acho que qualquer pessoa em meu lugar teria, né, a mesma visão que eu tinha na época. E então, eu passei aí, mas eu não me consultava, não fazia nada, eu ia realmente pela comida. Eu nunca bebi, não gosto de bebida alcoólica, não bebo e não fumo. Mas eu ia realmente para poder comer. Caruru, eu estava lá, é o primeiro da fila. E eu lembro que uma certa feita, ele estava passando por uma situação muito pessoal minha, que ninguém sabia. Ninguém tinha, assim, dimensão do que era só meu, era muito secreto meu. Né? Me descobrindo, né? Porque a gente com 17 anos está numa fase de descobertas, né? De aceitação de muita coisa, de entendimento de muita coisa também. E aí, o boiadeiro de Irmã de Santo minha chegou para mim, parou na minha frente e fez assim para mim: você passa por isso, meu filho. E eu vou lhe provar que eu não sou diabo. Eu nunca tinha dito para ninguém que eu via eles como diabo. Nunca na vida eu tinha dito isso para ninguém. Até porque era uma falta de respeito, né? Eu estava ali comendo, né? Minha, duas colegas minhas faziam cursinho pré-vestibular comigo, então jamais ia dizer: "Olha, sua tia recebe o diabo." Nunca, né? Eu nunca toquei nesse assunto com ninguém. Ele chegou na lata e disse a mim: eu não sou diabo. Mas eu vou fazer assim, que você vive hoje, isso, eu vou resolver. Você tem uma missão, você é de uma missão deixada pelo seu povo. Você veio de criança com essa missão e você vai abrir casa, você vai ter casa aberta, você vai trabalhar e vai tirar muita gente da cova. Eu não entendi a princípio, né? Eu fiz questão de querer não entender, porque para mim eu estava me compactuando com alguma coisa, eu estava fazendo pacto com, né, com o diabo, que é a forma que eu achava mesmo, eu comigo mesmo. Enfim, passou poucos dias e tudo que eu estava vivendo se transformou assim da água para o vinho. Tudo que ele disse que iria fazer, ele fez. Eu não disse a ninguém, não tive essa conversa com ninguém. Passou alguns meses, teve outra festa e eu voltei. Mas eu nem sequer eu me aproximei dele. Ele tornou vir até mim. E ele perguntou: e aí, eu ainda sou diabo? Aí chorei, chorei. Eu falei, chorei igual a criança. Aí ele disse assim: eu vou lhe mostrar quem eu sou. Passou. Idas com o terreiro. Aí chegou um belo tempo que a gente estava lá, foi uma festa de Oxóssi. Né? Oxóssi. Oxóssi é meu juntor. Eu sou filho de Oxum com Oxóssi, meu ancestral é Xangô. E aí ele chegou para mim e disse assim: está chegado o seu tempo. Não entendi. A mãe de santo da casa recebi um Ogum, né? Recebe até hoje. Ele chegou para mim, parou na minha frente, falando assim: seu tempo chegou, meu moço. É tempo de trabalhar, porque o meu camarada precisa trabalhar. Ele botou a mão assim sobre minha cabeça e eu apaguei. Aí acabou com o taperoado, né? Realmente fez a passagem. Ele tinha muitos anos que não vinha, porque minha avó também não aceitava. Ele se desligou de minha avó, eu com 3 anos de idade.
e disse que voltava no mesmo sangue para trabalhar. Só que a família não entendeu. Eu tinha 3 anos, nunca tinha visto. Nunca, não me lembro de nenhuma incorporação de minha avó, porque uma criança de 3 anos não tem recordação de nada, né? E aí eu apaguei, recebi caboclo taperoá e ele veio falando em tupi, em outra língua, que ninguém entendia, mas algum traduzia tudo que ele falava da minha mãe de santo na época. Que hoje minha mãe de santo, eu vou contar essa história. Ele traduzia tudo que ele falava e aí se deu a questão da eu ter que me iniciar, eu ter que passar pelo processo de bori, porque na Umbanda a gente não raspa, né? Na Umbanda a gente recebe uma maci, e desse maci a gente passa pelo processo de bori. E aí vem as obrigações de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, que no candomblé não é diferente, né? Talvez o processo da obrigação seja diferente por conta dos elementos, dos fundamentos, mas é uma obrigação, né? Nós chamamos de obrigação também. E até se aceitar, na verdade, de ter que fazer esse bori foi difícil, porque assim, naquela época eu trabalhava numa farmácia, era tudo muito difícil, hoje é tudo muito mais fácil. Você fazer um bori, você fazer uma iniciação, você juntar um barco, naquela época não. Foi só eu, o barco foi só meu. E aí eu lembro que eu fui aceitando à medida que eu via minha vida se transformando. E minha vida realmente mudou muito, dava por vir. Tudo que eu não vi enquanto eu estava como protestante, eu vi em questão de meses dentro da Umbanda, quando eu passei a entender e querer professar aquilo ali, porque eu vi, se você vê algo que transforma, como é que o diabo que você ouve falar a vida inteira, né, que rouba, mata, destrói, que tem me ajudado e tem feito você ir para frente, sua vida tem que ser transformada, você arruma um emprego, você prospera, você cresce, que diabo bom é esse? Eu vou servir esse diabo. E aí eu passei realmente a dizer, eu vou me entregar à Umbanda. E aí me organizei, juntei 3 meses. Hoje é difícil você ver uma pessoa juntar 3 meses, abdicar de tudo para fazer uma obrigação. Mas eu precisei juntar 3 meses meu de salário para poder comprar tudo o que eu precisava, porque hoje se fala muito em caridade, né? Mas as pessoas não sabem que um sacerdote ou um Iaú, quando está para poder entrar para fazer uma feitura, passa, para poder passar por esse processo. As pessoas querem tudo que cai do céu, que o sacerdote faça tudo de graça, porque tem que ser de graça, né? E a grande maioria das vezes não funciona, não deve funcionar assim. Então, naquela época, há 20 e tantos anos atrás, eu abdiquei de 3 meses. De nada, eu não sabia o que era comprar nada. E aí, juntei esses 3 meses, paguei o chão, comprei o material todo e fiz meu bolinho. Iniciei nessa casa, recebi o Oxum na minha cabeça, paguei as minhas obrigações lá até 14 anos. Depois de 14 anos, minha mãe de santo teve um problema pessoal, o barracão fechou. Recebi meu santo com 7 anos. E aí, com 7 anos, ela disse, você precisa dar sessão. Abrir casa, porque o seu caboclo, ele precisa trabalhar. Ele quer dar sessão, ele quer fazer caridade. Eu passei quase 10 anos com minha querida, onde todo sábado, não tinha um sábado, ele fazia caridade todos os sábados. Minha porta tinha uma fila de 40, 50 pessoas. Ele atendeu durante quase 10 anos, sem cobrar um centavo. As pessoas não levavam uma vela, nada. Acabou que me pegava 8 horas da manhã e deixava 2 da tarde. E aí, se eu quisesse alguma coisa fazer, era sábado de noite, porque na sexta-feira eu tinha que estar de resguardo para poder trabalhar no sábado, porque se não tivesse de resguardo também não vinha, depois eu recebia a minha rebordona, né? E isso assim se estende até hoje, porque assim tem um trabalho dele na casa, um dia antes a casa toda também está de resguardo. Isso é uma coisa que eu recebi da minha casa e trago para os meus filhos até o dia de hoje, né? Então venho desse processo, aí quando paguei minha obrigação de 14, a casa fechou, eu fiquei sem mãe de santo, minha mãe de santo fechou a casa, quem não tinha suas obrigações em tempo, ela saiu entregando tudo, levou o quartinho, procurou-se outras casas, né? E eu fiquei já no meu cantinho, porque já tinha já dava minha sessãozinha, enfim. Já estava com minha obrigação de 14 paga, e eu fiquei sem mãe de santo. E aí, nessas idas e vindas, eu arrumei um pai de santo, né? Para que pudesse pagar minha obrigação de 21, porque eu não queria me entregar minha cabeça a qualquer pessoa, porque hoje, infelizmente, a gente vê que a fé, o sagrado de uma forma geral, vem sido banalizado por conta do comércio, do dinheiro, de uma série de fatores, de quem não é e quer ser, de quem acha que é antes do tempo, de quem não passou pelo processo de ser filho e quer virar pai, né? Porque você não pode ser pai se você não foi filho antes, né? Ou ter, na verdade, o chamado cargo, né? Como se diz na nossa linguagem, o cargo, porque já pessoas, todo mundo que conhece o axé,
tivesse cargo de pai de santo, não teria filho, não teria barracão, não teria terreiro. E hoje todo mundo só quer ser pai, ninguém quer ser filho. E aí eu aguardei, assim, Oxum realmente me mostrou uma pessoa que eu pudesse entregar o meu ori e fazer e dar minha obrigação de 21. E graças a Deus e a ela eu encontrei. Estou feliz com meu pai de santo novo, a gente já tem junto já quase uns 7 anos depois dessa minha obrigação. E assim, essa é a minha história, né, com a Umbanda, né, da minha entrada para a Umbanda, o que me levou, o que me trouxe a Umbanda e que me tornou, né, o sacerdote que eu sou. A pandemia, na verdade, me trouxe um presente, que foi eu me tornar escritor. Eu não sabia que eu tinha, né, esse dom escondido em mim. E aí um seguidor meu no Instagram, ele fez assim, eu gosto tanto da sua fala, eu assisto suas lives, eu faço muita live, né? Com algumas ministrações de autoajuda no Instagram há muito tempo. E isso é bem repercutido aí, né, na banda aí. Até para os cristãos me assistem, porque eu acho que meu linguajar, por vir de lá, se aproxima muito da realidade, né? Espiritual que se fala muito no protestante, enfim. Mas que não muda a minha essência e não deixa de ser quem eu sou, junto aos meus e ao meu sagrado. E ele fez assim, por que você não transforma essas ministrações em livro? Por que você não põe isso em livro? Você ensina tanta mandinga, tanta coisa. Põe isso em livro. Aí eu disse a ele, eu disse, Felipe, se eu disser a você então que eu já tenho um livro pronto? Porque assim, desde quando eu entrei pra Umbanda, o meu primeiro ebó, eu tenho guardado até hoje. Eu tenho uma sacola de ebós ainda escrito em papel de pão. Aquele papel antigo que a gente tinha com papão pequenininho, que vinha naquele papelzinho de embrulho, eu tenho até hoje. Uma sacola assim. Com tudo que eu via, e eu adotava o que foi que deu, o que foi que aquilo me proporcionou, o que foi que aquilo reverberou. Porque assim, a magia é uma alquimia. E você precisa entender o que essa alquimia reverbera no seu odor, na sua vida, no seu caminho, porque às vezes dá pra mim uma coisa e pra você dá outra. Então, assim, quando a gente, você que está do outro lado, que está me assistindo, que entrou pro axé, Pai de Santo lhe passou aquilo, você precisa entender o que é que ele faz bem. O que é que faz bem à sua cabeça, ao seu corpo espiritual. O que é que aquilo lhe proporciona, porque às vezes aquilo pode dar muito certo, ou aquilo agir em outras áreas de forma sutil, né, silenciosa, e você achar que não deu nada. E está tratando outras coisas que talvez lá na frente você vai entender. E tem coisas que é aquele choque aí, ó. Você tomou, e na semana você já vê aquilo ali se reverberar e modificar tudo que você está vivendo. Então, assim, eu trouxe esses ebóis para mim, né, que eu via tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que eu cuidava, um turbilhão de acontecimentos, de coisas grandes, né, de abertura. Eu disse assim, eu vou guardar isso aqui tudo porque vai ter o momento certo. Mas jamais eu pensei que poderia ser um livro. E aí surgiu, né, a ideia de eu fazer o meu primeiro livro, né, que já estava pronto, só precisava ser editado, né, catalogado, enfim. O Alquimia da Umbanda, que eu homenageei meu caboclo. Caboclo Taperoá, ele tá nessa capa, na frente. Foi um livro, assim, que eu não esperava tanto dele. E, assim, eu nunca tinha escrito, eu não sabia nem que eu tinha público para isso. Eu não imaginava que eu teria, na verdade, esse sucesso que foi. E o Alquimia chegou para as livrarias e, assim, com menos de 3 meses, as livrarias ligavam e disseram assim, vem trazer mais, porque hoje o seu livro na Umbanda é o livro que mais vende. A gente vendeu tanto que a gente foi para a segunda edição. Eu tive que mandar rodar a segunda edição de Alquimia da Umbanda. E é um livro que eu ensino mandingas, rezas, banhos, defumações, muita coisa que você pode fazer aí em sua casa, que você pode cuidar aí em sua casa, sem precisar, na verdade, o tempo inteiro de você estar numa mesa de jogo perguntando ao Pai de Santo, porque são coisas que você pode fazer no dia a dia. É tudo que você ensina aqui, Pai Fábio? Não, porque tem fundamentos que você não pode, que você não tem mão para isso, que você não tem sabedoria para tocar a língua por orixá, para poder chegar aonde precisa chegar. Por isso que existe sacerdote, né? Mas tem hoje, tudo que eu coloco aqui é que você aí, onde você está, pode fazer e resolver muita coisa. Então, se você não conhece a alquimia, falo que ele é um presente, assim, de Oxum para minha vida. E agradeço a vida a Deus e a Oxum pela vida de Felipe, que me deu essa visão, né, de poder trazer alquimia, né? Porque a alquimia, pai, porque a alquimia é a mistura, tudo que envolve de elementos, né? A gente ouve a alquimia do perfume, né? Como é que você chega a uma nota de um perfume? Foi uma mistura de muita coisa para você chegar naquela nota e dizer assim, né, isso aqui é bom. Então, para chegar nessa magia aqui, tudo que eu passo aqui, dizer assim, tudo que tem aqui é bom,
precisou existir uma alquimia. Então o nome desse livro, Alquimia, veio por conta dessa mistura que vocês vão encontrar aqui, que cada coisa um pouquinho, de banho, de reza, de defumações e de rituais, né, com Taperoá. E aí em seguida veio o meu, eu digo que dos meus 5 livros, eu estou lançando meu 5º livro agora, que é o Macassá. É um livro que eu falo só de favas e folhas. E está chegando em São Paulo agora, acredito que nessa primeira semana de julho eu vou estar lançando na livraria Leitura no Shopping Salvador. Vou estar informando para vocês a data e o horário. Estou assim, correndo as unhas para poder chegar logo aqui. A gente depende de transportadora, então assim, a gente está aguardando a transportadora chegar porque é muito livro. E aí veio o segundo livro, que eu digo que desses 5 livros, né? Esse livro aqui é o livro que é a da minha cabeceira de cama, é o livro que eu amo, é o livro que me inspira, é o livro que me realiza também como escritor, é um livro que me tira assim do calabouço de algumas emoções que a gente vive de forma cotidiana, que a gente precisa de ser tirado lá do diverso e volta para a superfície, acorda, sabe? Assim, é um livro que me inspira como sacerdote, como bandista, como ser humano, porque me traz reflexões que eu preciso, eu acho necessária para cada indivíduo entender um pouco sobre fé, o que é que a fé traduz, para onde a fé lhe leva, o quão dependente nós somos dessa fé, né? A nossa necessidade espiritual diária. Isso aqui, eu falo que alimenta a minha alma, né? Em todos os momentos que eu preciso de fé, de me fortalecer dentro dela como bandista, não como sacerdote, como ser humano, né? Eu aconselho você. A, a, a capa desse livro é Caminhos de Ouvir Falar, é o nome dele, e Um Banda de Contigo Andar. O Caminho de Ouvir Falar é uma mulher no deserto em busca de alguma coisa, e ela encontra um banda, né, um terreiro aqui atrás na capa, e aí é um banda de Contigo Andar, quando ela encontrou o sagrado e foi em direção à luz e se encontrou espiritualmente. Né, a capa traduz ela, né, buscando, procurando o que chama Caminhos de Ouvir Falar, e o fundo traz a um banda de Contigo Andar. Né, se você não conhece também, sugiro que você conheça. A gente ouve muito do kardecismo, né, o minuto de sabedoria. E eu tenho um negócio, uma inquietude comigo, eu digo que eu sou muito ousado para muita coisa, assim. Não me desafia, não, que eu gosto de buscar aquilo que talvez já exista, mas fazer do meu jeito, sabe? E aí, assim, porra, a gente não tem um livro que diga assim, um minuto da Umbanda. Tem que ter um minuto da Umbanda, tem que ter alguma coisa. Eu fui pra rádio, né, com essa intenção. Eu vou para São Paulo, a gente tem 5, 6 rádios em São Paulo falando de Umbanda. Em Salvador não tinha nenhuma, né? Mas a gente vai chegar na rádio. E aí ele diz assim, eu preciso de um livro que você acorde de manhã e você tem uma mensagem, mas que fale sua língua como um bandista. Eu preciso de um livro que revele para você uma mensagem que diga assim, porra, você ouve aqui o que você precisa em relação ao que você vive dentro daquele sagrado seu. Não o que fulano vive lá no kardecismo, não o que fulano vive lá com a Bíblia dele. A gente não tem Bíblia, né? Nem candomblé, nem umbanda não tem. A gente não tem um mapa, uma bússola direcionadora, né? Como os cristãos têm. O minuto vai ser. Eu vou colocar Minuto da Umbanda. Então é um livro que. Eu falo que de todos os livros, esse foi o livro que me deu mais trabalho. Por que, pai Fábio, o Minuto da Umbanda deu trabalho? Porque era um livro que eu precisava buscar inspirações espirituais para que cada dia do seu ano, 365 dias que o ano tem, você pudesse mentalizar o que você precisa acerca de sua vida, de saber, né, de um direcionamento, e abrir, e ele lhe desse um motivo diferente para viver. Ele desse uma razão diferente de você acreditar que vale a pena realmente ter fé, que vale a pena seguir a quem você segue, que realmente você não está só, você não anda só, que tem alguém à sua direita, à sua esquerda, zelando que Exu é essa esfera, né, que vive intensamente no nosso cotidiano e somos dependentes eternamente dessa esfera para sobreviver. E nada funciona sem que essa esfera esteja ativa em nossa vida, porque Exu, ele é o caminho que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, né? Tudo depende de Exu. É tão parecido como nós, humanamente, porque viveu aqui, teve vida, né? Se alimentou como nós, então ninguém mais próximo de nós, porque essa energia poderosa e grandiosa. Então ele disse assim, eu preciso trazer para isso aqui algo que cada dia, né, dê ao leitor, né, uma fonte de inspiração para ele. E aí eu ficava, meu Deus, eu cheguei na página 100. Mas falta muita coisa, assim, tudo que chega para mim quando eu vou escrever é só de madrugada.
Eu sou acordado de madrugada, 2h30, 3 da manhã, o sagrado acorda. Acorda, aí fica assim, igual zumbi, né? Sem vida. E é a hora que eu vou funcionar. Eu acho que é a hora que o espiritual tá acordado, eu não sei. Gente, deixa eu dormir. Eu acordava de madrugada para escrever. Às vezes no carro, eu estava dirigindo, aí vinha uma mensagem de 1 minuto, e eu pegava o celular e gravava. Eu criei um grupo para mim meu, comigo mesmo, e eu gravava ali no meu WhatsApp mensagem desse livro. Então, assim, foi o que mais demorou por conta disso. Mas é um livro também inspirador, é um livro que eu falo que a gente nos norteia acerca da fé. Ele traz mensagens diárias, porque não é um livro para você ler, não é página por página, é um livro que você precisa meditar, buscar um direcionamento, abrir em qualquer lugar e receber sua porrada, sua cajadada, porque vem. Né? É, meu quarto livro, eu espero um dia puxar 10 daqui, viu? Vocês vão cansar a vista de ler livro meu. A minha pombagira, Esmeralda, né? Durou um tempo a minha fase de aceitação com essa criatura aqui, porque a gente cresce, né? Com um conceito muito errado sobre Exu. Então você sair de uma igreja e você entender que Exu é diabo e você desmistificar isso, você precisar ter que dar passagem a uma Exu, é complicado para a cabeça de alguém que saiu há tão pouco tempo, né, e se permitiu a fazer um bori, a passar por uma iniciação. Você não tem dimensão do quanto delicado é. Inclusive para minha família, me ver vestido de mulher. Não é nada contra, amo os travestis, os drag queens, eu sou apaixonado por esse trabalho, eu acho fantástico, eu acho incrível, mas eu nunca me vesti de mulher, né? Na vida, eu nunca tive esse desejo, nunca foi um desejo do meu coração, apesar de amar e achar os shows dos meus amigos, eu faço questão de prestigiar, estou em tudo, assistir os meninos, eu amo, sou apaixonado, mas eu nunca tive, né? Nunca foi um desejo meu. E aí, acho que para a família lhe ver manifestado e, e- e vestido como mulher, trajado de mulher, e uma mulher debochada, ousada, sem papas na língua, sem meio termo, sem ler, porque ela é assim, né? Então, assim, é, é, você precisa quebrar muita coisa, né? Interiormente, você com você mesmo, e fazer com que os demais também entendam essa realidade que você vive. Termina sendo uma imposição, até familiar, porque até para a família aceitar isso. Não foi fácil. E aí entrou a Esmeralda na minha vida, né? E a Esmeralda, eu digo que parte de 70% de quem eu sou, do que eu conquistei na minha vida, do lugar que eu vivo, da casa que eu tenho, dos meus bens, de tudo que eu conquistei, de chegar onde eu cheguei, tem um livro dessa mulher aqui. É, é, é quem me traz assim, direcionamento do você pode mais, você vai mais, você tem mais para dar, você não pode parar, você vai chegar, mas eu quero mais, sabe? E isso me inspira e me move a cada dia, e assim, tudo que eu vejo, eu quero assim, e eu com meu olhar, talvez pequeno como ser humano, digo, não tem como, não vai dar, vai, faça assim, eu quero assim, e a gente vai, faz lá, e dá. Então assim, Ismaelda, eu trago um pouco de relatos de alguns clientes, sem trazer o nome de ninguém, eu não posso, né? De histórias que eu vivi, o sobrenatural do sobrenatural. Do que eu vi essa mulher fazendo na vida de algumas pessoas, na minha vida, né? A história dela, como ela entrou no meu caminho, como foi que eu conheci, como foi a minha primeira manifestação com Esmeralda, vocês vão saber tudo aqui nesse livro. Alguns ebós também que ela passa para amor, para trabalho, para saúde, para tudo, eu trago aqui também. Quem é pombagira da Umbanda, porque hoje romantizam uma pombagira, né, que eu desconheço. Né? Alguns umbandistas romantizam uma pombagira hoje que senta à direita de Deus. Isso é mentira. Isso é lorota, isso é falácia. Né? Isso não existe. Exu é Exu. Né? Exu é uma energia que caminha no positivo e no negativo, e você precisa aprender e ter fundamento para poder saber lidar com ela, porque é uma faca que corta dos dois lados. Né? Não é amiga e nem é inimiga. Ela é reta, sabe? E a gente precisa saber lidar, se comunicar, né? E ter realmente como uma comadre. Alguém que quando você precisa, você conta com ela, agora você paga aquilo que você deve. E fim de papo, né? E ali você encerra seu ciclo. Não é alguém para você estar
todo dia, nem toda hora paparicando, não, porque nem disso ela gosta, né? É uma energia que está em ciclo constante, né? E por vibrar nesses dois polos, você vai, recorre quando há uma necessidade, você foi atendido, pagou, né? E você precisa pagar aquilo que você deve, fim de papo, né? Isso, isso aqui é como se deu, na verdade, a origem desses quatro livros. Estou muito feliz pelo processo do Macassá, como eu falei, estou contando nos dedos a chegada dele na minha vida. Eu acho que vai ser um livro que vai ser assim, um grande Aurélio. Vai ser uma bússola para muita gente que não conhece folhas. Eu vejo muitos humanistas sendo lesados em algumas feiras de Salvador, porque alguns feirantes, algumas pessoas que vendem produtos ritualísticos não têm aquele material e para não perder a venda, ele vende qualquer coisa porque você não conhece. Então, assim, é um livro que, assim, não vai ser um livro barato, porque é um livro que está todo em imagens coloridas e vai mostrar folha por folha. Você vai para a feira ciente do que você vai comprar. Olha aqui, a folha é essa, o nome é esse. Então, eu dou o nome científico da folha, a que orixá pertence, se é fria, se é quente, como é que você usa, se é de sacudimento, se é da cabeça dos pés, se é do pescoço para baixo, se é cozida, se é macerada, você vai aprender tudo nesse livro. Eu trago assim nesse livro um manancial para você se transbordar de conhecimento, para que serve? Faz chá, serve para a saúde, age em tudo você vai saber em Macassar. Você pegou assim deixa eu respirar para ler aqui. É um guia, é um pai, um amigo, um mentor, né, um conselheiro. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza, que alguém que não sabe onde é viver. É, acho que foi assim, ele é a raiz de tudo para eu estar, né, hoje no lugar que eu estou. Ter a casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, e ter o respeito que eu tenho. Tudo que direciona isso aqui dentro desse terreiro, né? A esses 29 anos, que coloca tudo na ordem que se encontra, que faz Fábio ter, né, é, é, portas abertas em alguns lugares que eu chego e ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, eu devo a esse mentor. Né? Ele, para mim, é alguém que eu queria que permanecesse em minha vida, enquanto vida tiver, enquanto eu reencarnasse, se pudesse ter ele ali ao meu lado. O hino da Umbanda fala que a Umbanda ela é paz e amor, ela é um mundo cheio de luz, ela é união, ela é caridade, ela é amor ao próximo, ela é conhecimento, ela é fundamento. E eu falo que a Umbanda a gente precisa conhecer realmente para a gente poder praticar. Apesar de que algumas pessoas aí fora acham que a Umbanda, né, não tem o que muitos acham que tem que ter, né? Mas é preciso ter conhecimento para poder praticar Umbanda. Existem várias vertentes de Umbanda. A minha Umbanda é uma Umbanda traçada porque eu corto na minha casa para Exu, né? Algumas Umbandas aí não cortam. Vem de uma Umbanda tradicional, né, da linha de Zélio de Moraes, que é o fundador da Umbanda, né? Mas a minha Umbanda, ela vem e eu trago a origem de Umbanda. Toda Umbanda é Angola, né? E a minha Umbanda ela é traçada porque eu trago uma vertente do candomblé para ela, né? Então, assim, a minha Umbanda eu corto. Existem alguns ritos que se faz necessário ter corte, porque a menga, o sangue, ele é vida. Ele alimenta muita coisa que eu preciso dessa força, dessa energia. E
sem isso aí não tem axé, né? No meu ponto de vista, na minha visão, como um bandista, precisei entender em determinado ponto que para se ter o que eu precisava de força, chegar onde eu queria chegar, eu precisava de ter o sacrifício de animais, sim. A gente é meio hipócrita, né? E algumas vezes diz assim, eu não sou a favor, e você é vegetariano, você não come? O animal para sua mesa veio voando, chegou ali, pousou e você se alimentou meio-dia? O boi não foi morto para chegar até você se alimentar? O churrasco que você come? O frango que você come lá de molho pago, sei lá o que for, não cortou também para você pode, mas para o sagrado não pode? Que, sabe? Que hipocrisia é essa? Né? Vamos acordar e entender que, inclusive, o que é cortado no terreiro alimenta a própria comunidade. A gente se alimenta daquilo, né? Então, assim, come do mesmo jeito que você come em sua casa. Então, vamos deixar de ser hipócritas. Então, assim, a Umbanda, para mim, é isso. É esse lugar de mudança de vida, de transformação de vida, de encontro com o divino, né? Seja lá o nome que você dá, né, ao que você professa de sua fé, nós cultuamos esse divino chamado Loru, Zambi, Deus, Jeová, Yahvé, Yeshua, já o que você for, que você entenda como Deus, existe aqui, né, uma base primordial chamada para nós o Lorum, Zambi, que nós cultuamos, entregamos, professamos nossa fé e temos como nosso Deus, né? E aqui cultuamos esse sagrado chamado Umbanda, mas que ele, antes de qualquer coisa, ele é a primícia aqui dentro, pelo menos na minha casa. Eu gostaria muito que a realidade que nós vivemos como bandistas em relação ao candomblé fosse transformada em mais verdade. Eu participo de um grupo hoje, de um grupo tanto WhatsApp quanto um grupo físico, onde tem a grande maioria é candomblessista. E assim, existe lá, dito que gatos pingados, 10, 11, em um grupo de quase 80, né? Que eu vejo, e assim, eu acho que falta muito do candomblé para a Umbanda. E a gente se olhar e ver vertentes que professam doutrinas diferentes, mas que falam a mesma língua, que vivem o mesmo sagrado e se respeitam não só na foto, sabe? E eu vejo que esse respeito precisa sair da foto e passar para a prática, para a vida real, e isso está faltando. A gente inserir a Umbanda quando existem os preceitos, né? As coisas coletivas que envolvem imprensa ou qualquer uma outra coisa ritualística que precisa da Umbanda ter, não ter aquela buquequinha de 2, 3 para poder constar que tem. Porque o que eu vejo hoje, infelizmente, é isso. Ah, tem cima fulano e Bertano, não tá bom não. Tá bom quando é igualdade, quando existe igualdade, quando você, porque se você me respeita e você entende que o meu sagrado pertence ao que você vive, a gente é igual, independente da sua matriz. Se é Gede, se é Queto, se é Angola, seja lá o que é que for, né? A gente diz que respeito é isso. Quando você é do candomblé e você me vê como seu irmão, igual, independente da sua casa e do que professa dentro dela. Então, assim, eu acho que a gente está longe de alcançar. Às vezes eu vejo muita coisa como uma hipocrisia. Minha rede é rasgada. Acho que vocês que estão do outro lado que me assistem na rádio, em tudo que eu faço de entrevista, conhecem que eu não sei passar pano para ninguém. Se eu tiver de dizer, eu falo mesmo. Quer cancelar, cancele, paciência. Mas eu vivo essa verdade e eu gosto de gente de verdade. Eu acho que o nosso meio está faltando um pouco de mais verdade, de união, de unidade, de gente com. Eu acho que é medo de perder filho, de perder adepto, de perder. Você não precisa, tem lugar para todo mundo. Né? Tem sol para todo mundo, tem luz para todo mundo. Cada um que veio com o seu, ele chegou, não precisou de ninguém. Né? Tudo funciona na mais perfeita ordem, porque o orixá é ordem. Né? A gente entende isso. Quem desarruma somos nós, de forma humana, né? Às vezes até perversa, sem entender o nosso lugar como sacerdote. Porque a gente, como sacerdote, ali junto a uma outra matriz, a gente precisa entender o nosso lugar de liderança e ser e fazer a diferença. Mas está faltando essa diferença no nosso meio. O processo da Umbanda, o filho, muita gente acha que ele foi para o terreiro e incorpora e ele vai se sentar na mesa para trabalhar. A gente ouve muito isso. Sabe, como é que eu faço para trabalhar em sua casa? E posso passar pelo ritual de já sentar? Não. Na Umbanda, você entra, você passa um tempo em desenvolvimento como pai família. Você sabe o que você quer? Eu preciso ver a sua frequência na casa, você vir para as sessões, você participar das doutrinas, dos estudos,
Ver o que é que você quer junto a esse. Ah, qual é meu orixá? Qual a importância disso vai fazer em sua vida? Nenhuma. Vem pra sessão, vem estudar, vem conhecer, vem limpar a terreira, vem vivenciar isso aqui na prática, pisar aqui, sujar o pé no chão, porque a gente terreira a gente suja o pé, né? Entra limpo e sai, né? É carvão, é charuta, tudo. Isso é gostoso demais na prática. Então, assim, a gente primeiro leva um tempo conhecendo, fazendo curso, se adaptando, entendendo o que é que a gente quer. O filho ele é suspenso na casa, né, para poder fazer um bori. Esse bori ele passa pelo processo do amaci ele passa pelo bori, ele vai fazer assentamento de Exu, porque existe um segmento para poder fazer uma obrigação, tem obrigação sem Exu. Então, certamente esse filho vai ser conduzido a assentar o casal de Exu dele, né? Aí passou pelo bori, depois de um ano ele tem a obrigação de um ano, depois de um ano ele tem a de 3, a de 5, a de 7, e por aí vai. A gente, depois desse bori, o filho ele vai mostrar pra gente, né, desenvolver aqui dentro, quais são as faculdades mediúnicas que a gente vai observar na vida desses filhos, né? Porque há um bando lá atrás, né? A gente acha que o manifestar é só o que tem para oferecer, mas não. Há um bando lá atrás, né? Algumas faculdades que cada uma delas são de uma importância assim imprescindível dentro do sagrado. Tem médios que são audientes, tem médios que são videntes, tem médios que têm, né, esse poder da manifestação, do desdobrar, tem médio que tem o transe realmente completo, tem médio que psicografa, tem médio que é claro evidente, bota um copo com água e vê passado, presente, futuro, tem médio que sonha, tem médio que faz o transporte, sai daqui, vai para outros lugares, visita e o espírito volta e conta o que viu, trabalhou lá e quando a pessoa chega lá está tudo resolvido. Então, assim, cada faculdade mediúnica dessa existe uma importância tremenda, né? A gente, às vezes, valoriza muito somente o transe e acha que o transe, se não for... Não. Eu conheço várias pessoas que nunca passaram pelo transe. Existe uma faculdade ali belíssima. Senta, ouve tudo, recebe tudo. O dia chega no final, passa para mim, ó pai, fulano, Bertano, Ciclano, mandou dizer isso. E você chega lá, nunca viu a pessoa na vida e passa o recado e a pessoa está vivendo aquilo ali, em ordem. Então, assim, isso é divino, isso é sagrado, isso é Umbanda. A gente, nós cultuamos os orixás, né? Entendemos que os orixás são energias da natureza, mas na Umbanda recebemos os falangeiros dos orixás, né? Pode existir incorporação de orixá na Umbanda? Pode, sim. Acontece incorporação de orixás, né? Como vocês recebem no Candomblé, na Umbanda, mas em sua grande maioria são os falangeiros, né? Que respondem em nome daquele orixá, né, da linha das águas, da linha das matas, da linha das escadas, né, da linha das pedreiras, da linha dos ventos, dos raios, dos trovões. Então, assim, esses falangeiros respondem por intermédio desses orixás, né? Então, assim, nós homenageamos... Eu tenho na minha casa um calendário anual, onde uma vez por mês, né, algumas linhas são homenageadas. Então, assim, a gente começa com o Exu, aí vem Oxalá, vem as águas, e por aí vai. Vem Oxóssi, vem Xangô, vem o Baluaê, né? E aí, cada sessão dessa, a gente tem a ritualística para aquele orixá. A gente faz a comida daquele orixá para ser servida no barracão. A gente prepara o barracão todo, enfeita e decora tudo para aquele orixá. Os filhos se vestem com as cores, né, características daquele orixá. O quarto do santo está aberto. A gente de manhã prepara todo o fundamento, comida, para ser entregue àquele orixá, né? O Exu daquele orixá também come, né? Tomamos o banho com as ervas palinçabas referente, pertinente àquele orixá. Então, assim, tudo que é feito durante aquele mês é para aquele orixá. Esse mês agora nós tivemos Oxum. Não, foi Marujo, não foi? Foi Marujo. Mês passado, mês de maio foi Oxum, e esse mês agora foi Marujo. Então, assim, tudo que aconteceu em junho foi para a linha das almas de Marujo, né? O povo do mar foi quem foi homenageado aqui no Caboclo Taperoá. Aqui na minha casa eu tenho, né? Eu não tenho mãe pequena, ainda apesar de ter uma grande necessidade, mas assim, eu prefiro não tomar, na verdade, algumas diretrizes na minha casa sem o aval de quem pode mais do que eu. Eu digo que eu obedeço regras, porque existe alguém na casa acima de mim que acabou com o taperoá. Então, eu sigo o que vem de lá. Eu obedeço
e passo para eles o que eu recebo. Eu sou o chefe, mas tem um chefe maior do que eu. Então, assim, a gente não tem ainda mãe pequena nem pai pequeno na casa. Eu sou sacerdote, respondo. Tenho 4 equedes, né? A Miriam, a Germana, a Thaís e a Dani. Tenho os meus orgânicos, Fernando, Lavínia, é, Jean, Denis, Thiago e Germana, que às vezes ajuda na comida também, né? Temos as abacés, que fazem a comida de orixá, que ajudam na cozinha, né, quando preciso, e sempre revezam, porque aqui cresceu muito a questão de dar consulência, né? A gente é acostumado a botar, às vezes, 4 quilos, hoje a gente bota 8 e não dá, porque é muita gente essas coisas aqui. Acho que se você tiver a oportunidade de conhecer onde vir, isso é sempre lotada, não tem lugar de sentar, né? É muita gente. Então, assim, casa de axé é comida na boca, né? Comida é, é, é símbolo de prosperidade ao povo do axé. É uma troca, você dá e você recebe. Então, assim, sempre que tem uma festiva dessa, a gente serve as pessoas, né, que vêm assistir a sessão. Então, assim, né, são os cargos que a gente tem. Ogã, Eked, os cambonos, né, na verdade, que auxiliam, na verdade, a assistência, a consulência. Você vem assistir a sessão, deu passagem a um guia, quem vai cambonar as Eked? Então, as Eked estão aqui para quem é feito, para quem passou pelo processo. Mas tem lá quem está para lhe cambonar, né, esses filhos que chegaram há pouco tempo, que fizeram bori, estão em desenvolvimento, eles dão assistência a essa consulência. Chamamos de cambonos. É quem cambona essa assistência. Eu acho que não só a Umbanda. Eu acho que tanto a Umbanda quanto o Candomblé, nós precisamos desmistificar o que é orixá, o que é Exu, o que é essa água maravilhosa que a gente bebe, chamada energia, chamada axé, né? Acho que as pessoas precisam realmente conhecer e querer se permitir a conhecer, né? Tirar a venda de alguns olhos. Eu faço algumas previsões todo final de ano para alguns canais de televisão, para rádio, para revista, para uma série de coisas. Eu já faço isso já há mais de 8 anos. E assim, todo final de ano eu passo. Eu digo que alguns anos eu digo que vou deixar de fazer. Porque assim, você vai, é um canal desse, você dá uma entrevista, e você vê uma enxurrada de gente falando só besteira, mas só vê coisa ruim, mas só vê o que não presta. Mas, e tem poder de prever isso, poder de prever aquilo, só Deus tem, só, a gente sabe disso. Mas não é porque só Deus tem que o sagrado nos dá o poder de enxergar o que está por vir. E o que mais me conforta é que tudo que foi previsto, na verdade, de todo que foi sagrado, é ali, pau a pau, tete a tete. Não fica nada que foi visto sem ter sido revelado e mostrado. E aí a gente vê e prova, né, que para você que repreendeu do outro lado, sua repreensão não tem poder algum, né, quanto que já está escrito, marcado pelo sagrado e pelo espiritual. Isso me conforta e me faz realmente permanecer fazendo aquilo que eu faço. Então, assim, eu acho que em nosso meio, nossa principal é, é, dificuldade hoje, né, dentre os nossos e fora dos nossos, é respeito. Eu não quero tolerância. Eu não quero que me tolere, não. Quero que me respeite. Você não precisa professar o que eu vivo. Você não precisa viver o que eu vivo. Você precisa respeitar o meu sagrado. É o bastante. Isso, quando a gente entender, você candomblessista, você de qualquer outro credo, que você entender que o sagrado dele, o que ele vive, é tão importante quanto o seu, que a fé que ele professa, o Deus dele que ele vive, quem alimenta aquela alma, é tão poderosa quanto a sua, e você precisa aprender a lidar com isso de forma igual, né? Sem recriminar, sem querer mover poder ou igualar poder, porque poder, né? A gente não está aqui para poder medir com ninguém. Apesar de que nosso meio, infelizmente, mas fulano é tão igual com ele. Eu gosto de frutos. Eu acho que contar frutos não há argumento, né? Você me diz quem você é junto ao sagrado que você vive quando você produz frutos. Esses frutos falam por si. Não adianta guia no pescoço, não adianta nada. Fundamento no ferro está cheio. A gente ouve, mas fulano tem fundação, eu quero ver o fundamento na vida dele. Foi que esse fundamento trouxe para ele. Onde colocou ele, onde ele chegou, o que, é que ele
produzindo na vida dos filhos deles também. Está todo mundo bem, prosperando, trabalhando, a casa está de pé, né? Os projetos estão para frente, estão para... Aí tem fundamento. Às vezes você olha para a vida e diz assim, não prefiro nem responder. Deixa lá ele com o fundamento dele. Então, assim, acho que hoje em nosso meio é respeito. Respeita o quero do outro, respeita o amém do outro, respeita o aleluia do outro, respeita, né, o saravá. Você respeita. E a gente chega aonde precisa chegar, né? De forma espiritual, porque é único, é universal. Não adianta a forma que você preenche ele, né? Para mim, para você mesmo. Mas no fundo, aí dentro, né? Tem uma marca que diz assim, eu sou o mesmo na sua vida e na vida dele. E nada vai mudar mesmo você querendo. Rapaz, é tanto. Tenho, tenho vários. Eu tenho uma mais recente agora que me marcou muito, muito. Eu tenho é, a filha de uma cliente minha, que mora no interior. Ela veio do Candomblé, inclusive, saiu do Candomblé e veio pra Umbanda. E aí uma pessoa que mexe com política, muito visada lá onde ela mora, e ela tem uma filha de 14 anos. E essa menina teve um problema médico, e esse problema médico os médicos não descobriam que ela tinha. Tem uns 3 meses que isso aconteceu. Eu falo mais recente porque me impactou muito isso. E aí os médicos não descobriam, era apendicite, era isso, era é, problema com a questão de sistema hormonal, alguma coisa de endometriose, a vagina. Foi tanta coisa que deram de diagnóstico que nada batia com nada. E aí eu fui pro jogo e olhar e eu vi que tinha sido uma bruxaria que tinham feito para a mãe dela, que não queria a mãe dela, né, aonde estava. A mãe dela estava em um lugar que o que ela ocupava, na verdade, incomodava muita gente. Enfim. E né, outras questões que não cabe a gente relatar aqui. E aí eu fui pro jogo e disse assim, você precisa fazer alguma coisa por sua filha, porque isso aí vai levar sua filha pra cova. E aí passou um tempo e a menina foi piorando, 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 e chegou um momento que a menina teve infecções generalizadas. Todos os órgãos ficaram comprometidos, o rim já não funcionava, o pulmão parou, tudo deixou de funcionar e o médico desenganou. Não tem o que ser feito. E aí eu fui pro jogo, e aí no jogo acabou com o Tapioca disse assim, pode dizer pra ela que tem vida aí, que ela vai ficar de pé. Porque eu vou colocar ela de pé, eu quero que tire a nota, eu quero que faça assim, 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 assim. E eu tirei a nota e passei pra ela. Mas no fundo eu, humanamente falando, eu, pai Fábio falando, né? Como, como ser humano, tem coisas que esse caboclo faz que eu digo, meu Deus, que charuto foi que esse caboclo fumou, pelo amor de Deus. O que é que ele tá usando pra poder me dizer como é que eu boto? Porque o guia fala através de Fá, o Chiu fala através de Fá, mas esse é o nome que está dando ali, a Pai Fábio é que está traduzindo o que está sendo falado. É a minha imagem. Eu priorizo tanto essa questão de imagem, que eu falo assim para os meus filhos, você leva uma vida para construir uma imagem, leva 2 minutos para alguém destruir e colocar você assim na lama, sabe? E assim, mas eu creio tanto nesse moço, eu creio tanto nesse cacique, nesse, sabe, que me acompanha, que diz assim, eu preciso trazer o relato da forma que está sendo dito. Eu vou falar, olha o caboclo mandando dizer isso, sua filha vai viver, e você vai trazer isso aqui, eu vou fazer o ebó, e a gente vai tocar o pafana. Eu sei que a menina estava lá e só piorava, só piorava, só piorava, e a mãe desesperada, a família toda desesperada, já estava morando dentro do hospital. Já tinha mais de um mês e tanto no hospital. E aí eu fiz o ebó, a gente arriou, com 3 dias os órgãos voltam a funcionar. O rim voltou a funcionar e os médicos ficam sem entender nada, porque não é a medicina, não é para a gente de forma humana entender o que se passa junto ao sagrado, né? Então, assim, essa menina foi se recuperando de uma forma, assim, sobrenatural. E aí fica boa, volta para casa e tá de pé até hoje. A mãe já veio,
fez Bori agora, depois que ela teve alta, que ia fazer o Bori antes desse processo, não deu porque interrompeu, né? Porque ela estava com a filha internada lá vivendo em hospital. Ela volta e se iniciou aqui comigo e hoje é filha da casa. Tem 3 meses que eu fiz o Bori dela. Isso me marcou assim profundamente, né? Porque onde acaba o nosso poder, humanamente falando, entra o do sagrado, né? Entra o do divino. E a gente entende que a gente vive assim. Eu brinco muito com meus filhos, eu não alimento boneco. Eu não dou comida a boneco, né? Eu sei que eu alimento. Eu sempre que eu bato minha cabeça, né? Eu não fiz santo nas coxas. No futuro, eu acho que é não entender que existe para a gente cultuar sagrado, para a gente cultuar o nosso divino, é a busca por uma perfeição, mas que existe uma busca por uma constância para chegar no resultado final, para chegar onde a gente precisa chegar e a gente não se abater pelas adversidades enquanto tiver, né, 1% de chance, a gente ter 100% de fé naquilo que a gente crê e entender que muita coisa em nosso caminho pode não ser, eu falo no meu livro isso, pode não ser fácil chegar onde você quer, mas quando você acredita naquele que está sobre o seu oriço, sobre a sua cabeça, sobre o seu caminho, é viável, é possível, não é fácil, mas é viável, não é fácil, mas é possível, e não desiste daquilo que você quer chegar, busca o exercício da especialização de ser grande, de ser maior, de fazer a diferença, de ser, né, aquilo que ninguém foi, talvez em sua casa, em seu meio, em sua geração, e você mostrar que você chegou onde talvez muita gente ali gostaria de chegar, porque a fé te levou, porque o sagrado te levou, porque aquilo que você crê, na verdade, te deu sinais, lhe deu caminho e disse que é vivo na sua vida e fez essa diferença para você e para os seus. Esse é o que eu deixo de mensagem para vocês. Eu acho que lição de eu associo muito lição de vida ao que eu vivo chamado fé, né? Eu deixei como uma mensagem para os meus filhos e deixo para vocês também de não querer constatar aquilo que você precisa viver de forma junto com o seu sagrado, de forma sobrenatural. Eu falo uma das minhas frases que a fé que acredita no produto final deixa de ser fé e vira constatação. A gente não precisa constatar daquilo que você já acredita. Eu acho que esse sagrado ele tem, na verdade, mérito suficiente com você, mediante tudo que você já viveu e que ele fez por você. Ele tem um lugar ali reservado de crédito suficiente para você acreditar naquilo que ele ainda vai fazer, naquilo que você entregou e aguardar que o tempo não é seu, é dele. E talvez se tirou não foi, né, perda, às vezes é um livramento, ou lhe preparando para um passo maior, né, e acreditar que o silêncio dele é resposta, né? Não no seu tempo, mas no tempo que só pertence a ele.